duas faces de uma moeda, melhor dizendo, né? Então nós temos uma moeda, numa moeda nós temos duas faces. Então, de uma forma bem elementar, para que possamos entender, de um lado nós temos a maldição. Êxodo capítulo 20, versículo 5 está escrito: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ainda em Números, no capítulo 14, versículo 18, está escrito a mesma coisa. O Senhor é longânimo e guarda a misericórdia e perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Nós encontramos também em Êxodo capítulo 34, versículo 7, né? Essa confirmação, ratificando aquilo que nós estamos falando. Está escrito que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o pecado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então entenda, queridos, que um lado da moeda está tratando de maldição, e a palavra de Deus diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isto é hereditariedade, isso é maldição hereditária. Do outro lado da moeda nós temos a bênção. Então vamos relatar aqui em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, que o Senhor Deus diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Que beleza, né? Então veja, se de um lado, em relação às maldições, Deus visita as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, quando se fala em relação à bênção, Deus visita e abençoa até 1000 gerações. O que significa dizer isso? Que aquilo que os nossos pais, os nossos antepassados fizeram de ruim, de mal, de perversidade, de pecado e confrontaram o nosso Deus, aqueles pecados, aquela maldição é transferida para nós até a terceira e quarta geração. Porém, aquilo que os nossos pais, os nossos antepassados fizeram de atos de justiça, por exemplo, se converteram, oraram, serviram a Deus, os nossos antepassados, então aqueles atos de justiça praticados diante de Deus, também nós herdamos até 1000 gerações. Aí nós gostamos, né? Agora perceba o seguinte: em tudo isso, Deus estabelece o vale da bênção e da maldição. Por que eu digo estabelece? Porque Deus estabeleceu no passado, e isso que Deus estabeleceu vale para a nossa vida hoje, pois a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. De maneira, amados, que há poder na nossa palavra e precisa ser verbalizado, precisa ser falado. Então, como Deus estabeleceu o vale da bênção e da maldição, Deuteronômio capítulo 11, versículo 29, está escrito o seguinte: quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra em que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então perceba que Deus ordenou a Moisés que quando o povo estivesse para entrar na terra prometida, Moisés deveria pegar ali 6 sacerdotes levitas, colocar sobre o monte Gerizim, eles estariam lendo todas as bênçãos decorrentes da lei e o povo que estava no vale iriam concordar dizendo amém. Por outro lado, Moisés deveria pegar 6 levitas sacerdotes, colocá-los sobre o monte Ebal, eles deveriam estar lendo todas as maldições decorrentes da lei e todo o povo que estava no vale concordavam dizendo amém.
esta foi a determinação que o Senhor ordenou para Moisés. Então nós sabemos que Egito significa mundo, ok? Mar Vermelho significa o sangue de Jesus. Deserto significa vida após aceitar Jesus. Rio Jordão significa batismo com o Espírito Santo e Canaã significa a terra prometida. Assim como o povo foi tirado do Egito, né? Deus tirou através de Moisés, então nós fomos libertos do mundo. Assim como o povo teve que passar pelo Mar Vermelho, nós passamos pelo sangue de Jesus. Depois da libertação, o Mar Vermelho é que realmente nos traz a purificação. O próximo passo do povo foi entrar no deserto, né? Depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, eles entraram no deserto. Então é a nossa vida após aceitar Jesus, em que Deus vai tratar com o nosso caráter, Deus vai tratar com a nossa alma. Nós entramos na oficina de Deus, onde as impressões digitais do Criador precisam necessariamente estar no nosso caráter, ou seja, caráter de Jesus Cristo. É na oficina de Deus que Deus nos trata. E o Rio Jordão, o povo depois que passou pelo deserto, né, o povo de Israel, eles passaram pelo Rio Jordão. O que significa na nossa vida o Rio Jordão? O batismo com o Espírito Santo, né? Recebemos poder, capacitação para fazermos a obra do Senhor. E finalmente o povo entra na terra de Canaã, que é a terra prometida no nosso caso, e aí realmente é terra que mana leite e mel. Então esse é o processo para aquele que está com Deus, para aqueles que aceitam Jesus Cristo. E assim, queridos, Josué seguiu à risca as instruções que Moisés havia ordenado. Nós encontramos em Josué capítulo 8, versículos 33 e 34, escrito o seguinte: todo Israel com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes estavam de uma e outra banda da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Então, isso que nós estávamos falando aqui sobre pronunciar, né? Houve necessidade que os sacerdotes levitas pronunciassem a bênção sobre o monte Gerizim, houve necessidade que os sacerdotes levitas pronunciasse a maldição sobre o monte Ebal, e houve necessidade que todo o povo concordasse dizendo amém. Então o que nós destacamos aqui é como Deus determinou. E nós destacamos também que há necessidade de pronunciar, verbalizar. Nós queremos, nesse momento, orar pelos irmãos, e na próxima aula nós retomaremos a partir desse momento, a partir desse ponto que nós paramos aqui. Amém? Senhor, muito obrigado por mais uma ministração que, diante da Tua presença, o nosso coração se enche de alegria porque entendemos que o Senhor está cuidando de nós. Entendemos, ó Deus, que enquanto nós estamos estudando a Tua palavra, buscando a Tua revelação, a Tua verdade, o Senhor está nos curando. Obrigado porque, enquanto buscamos a Tua face, nós entendemos que toda a cadeia de maldição hereditária está se rompendo nas nossas vidas. E não só isso, o Senhor está nos capacitando para que possamos cuidar de outros, aqueles que o Senhor enviar, e assim estaremos habilitados para ministrarmos a Tua palavra, continuar estabelecendo o Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção sobre todos os nossos ouvintes, sobre os familiares, sobre todos aqueles que com sinceridade estão buscando a Tua face e, ó Deus, estão perseverando nesse projeto tão maravilhoso, tão singular que o Senhor nos concede, chamado Palavra Poderosa. Senhor, em nome de Jesus, nós Te glorificamos
para que em tudo o teu nome seja honrado. Obrigado.